A Estrada da Noite, Joe Hill. 27. Judy pegou o volante pouco antes de entrarem na Geórgia. Sua cabeça doía, sendo o pior de tudo uma desagradável sensação de pressão nos globos oculares. A sensação era agravada pela força do sol meridional brilhando sobre quase tudo. Paralamas, para-brisa, placas na beira da estrada. Se não fosse a cabeça doendo, teria sido um prazer estar sob o azul intenso, profundo, sem nuvens daquele céu. À medida que a divisa do estado da Flórida ia se aproximando, ele foi tomando consciência de uma expectativa cada vez maior, uma comichão nervosa no estômago. Testament estava a menos de 4 horas de viagem. Chegaria naquela noite à casa de Jessica Price, McDermott de nascimento, irmã de Anna, enteada mais velha de Craddock, e não sabia o que ia fazer quando chegasse lá. Passara pela sua mente que o encontro dos dois poderia resultar na morte de alguém. Tinha pensado que seria capaz de matá-la pelo que ela havia feito. Ela estava pedindo isso. Agora que estava perto de se defrontar com Jessica, a ideia se tornava pela primeira vez algo mais que apenas uma especulação raivosa. Matara porcos quando garoto, pegando os leitões pelas pernas e esmagando seus cérebros no chão de cimento do matadouro do pai. Você os atira para cima e depois bate com eles no chão, calando-os no meio de um guincho, com um barulho de rachar nauseante e meio abafado, como de uma melancia caindo de uma grande altura. Também tinha atirado em outros porcos com a espingarda de ferrolho e imaginando que estava matando o pai. Judy estava decidido a fazer o que fosse preciso. Só não sabia ainda exatamente o que seria. E quando pensou no assunto mais detidamente, ficou com medo de saber. Tinha quase tanto medo de suas alternativas quanto da coisa que vinha atrás dele. A coisa que um dia fora Craddock McDermott. Achou que George estava cochilando. Só percebeu que estava acordada quando ela falou. É a próxima saída, disse ela num tom meio rouco. A avó de Georgia esquecera-se dela. Esquecera-se da promessa de dar uma passada por lá. Seguiu as instruções de Georgia. Virou à esquerda no final da rampa de saída e pegou uma rodovia estadual de 2 pistas que atravessava a periferia miserável de Crickets, na Geórgia. Passaram por terrenos com carros usados à venda e milhares de bandeirolas de plástico, vermelhas, brancas e azuis, agitando-se ao vento. Deixaram o fluxo do tráfego conduzi-los para o centro da cidade. Cruzaram uma ponta da jardinada praça, ultrapassaram o fórum, a prefeitura e o corroído prédio de tijolos do Eagle Theatre. O trajeto para a casa de Beme levou-os para áreas verdes de uma pequena universidade batista. Rapazes com gravatas enfiadas no suéter com gola V caminhavam ao lado de moças em saias plissadas, com belos e vistosos penteados que pareciam ter saído de velhos comerciais de shampoo. Alguns dos estudantes ficaram olhando para Judy e Georgia no Mustang, os cães pastores de pé no banco de trás. Bon e Agnes respiravam vapor pelas janelas. Uma moça, caminhando ao lado de um rapaz alto que ostentava uma gravata borboleta amarela, se aproximou do acompanhante quando o carro passou. O gravata borboleta pôs um braço tranquilizador em volta dos ombros dela. Judy resistiu à tentação de fazer um gesto obsceno para eles e dirigiu algumas quadras se sentindo bem consigo mesmo. Orgulhoso de seu comedimento. Seu autocontrole era de ferro. Passando a universidade, entraram numa avenida cheia de casas vitorianas e coloniais bem conservadas. Nas fachadas havia placas de advogados e dentistas. Mas no final da rua, as casas ficavam menores e havia gente morando nelas. Entre aqui, disse George, diante de um chalé cor de limão, com rosas amarelas florescendo num caramanchão. A mulher que atendeu à porta não era a gorda, e sim atarracada, com a constituição de um zagueiro de futebol americano. Um rosto largo, escuro,
um bigode sedoso e olhos espertos de garota, num tom castanho misturado com verde jade. Suas sandálias japonesas estalavam no chão. Encarou os dois por alguns segundos enquanto Georgia dava um sorriso tímido, embaraçado. Então alguma coisa nos olhos da avó. Avó? Qual a idade dela? 60? 55? Uma ideia atordoante passou pela mente de Judy. Talvez ela fosse mais nova que ele. Se aguçou, como se uma lente tivesse sido colocada em foco. Ela gritou e abriu os braços. Georgia caiu dentro deles. Henby! Gritou Bemi. Ela recuou um pouco e, ainda segurando Georgia pelos quadris, encarou-a bem de frente. O que está havendo com você? Pôs a palma da mão na testa de Georgia, que se esquivou do toque. Bemi viu a mão enfaixada, segurou-a pelo pulso e lançou-lhe um olhar especulativo. Então soltou a mão, quase a atirando para o lado. Você está drogada? Cristo! Está com cheiro de cachorro. Não, Bemi. Juro por Deus. Agora não estou usando drogas. Estou cheirando a cachorro porque, há quase 2 dias, cães de verdade estão o tempo todo em cima de mim. Por que cargas d'água você tem sempre que pensar no pior? Um processo que havia se iniciado quase 1.500 quilômetros atrás, quando começaram a viajar para o sul, parecia ter se completado. Agora tudo o que Georgia dizia tinha uma sonoridade caipira. Será que o sotaque começara realmente a se acentuar assim que pegaram a estrada? Ou será que a derrapada se iniciara ainda mais cedo? Judy achou que talvez estivesse ouvindo um tom simplório, do campo, na voz dela desde o dia em que Georgia se espetara com um alfinete não existente no paletó do homem morto. Aquela transformação verbal o desconcertava e o deixava inquieto. Quando Georgia falava daquele jeito, porque cargas d'água você tem sempre de pensar no pior, soava como Ana. Bon se espremeu no espaço entre Judy e Georgia e olhou esperançosa para Bemi. A longa tira rosada de sua língua balançava, salivando pingando dela. No retângulo verde do quintal, Agnus farejava por todo o lado, roçando o focinho pelas flores que cresciam em volta da cerca de madeira. Bemi olhou primeiro para as botas Doc Martens de Judy, depois ergueu os olhos para a barba áspera e desalinhada. Observou os arranhões, a sujeira, viu a atadura enrolada em sua mão esquerda. Você é o astro do rock? Sim, senhora. Está parecendo que vocês se meteram numa briga. Bateram um no outro? Não, Bemi, disse Georgia. É engraçado como as bandagens nas mãos de vocês estão combinando. É uma espécie de pacto romântico? Marcaram um ao outro como símbolo de afeto? No meu tempo, costumávamos trocar alianças. Não, Bemi, estamos bem. Estávamos passando por aqui a caminho da Flórida e achei que devíamos dar uma parada. Queria que conhecesse o Judy. Devia ter telefonado. Eu teria colocado o jantar no fogo. Não podemos demorar. Temos de chegar à Flórida esta noite. Não vai conseguir chegar a lugar algum. Só a uma cama. Talvez ao hospital. Estou bem. Só se for no inferno. Nunca vi uma pessoa tão longe de estar bem. Puxou um fio de cabelo preto que estava grudado na face úmida de Georgia. Você está coberta de suor. Sei quando uma pessoa está doente ou não. Estou estourada, só isso. Passei as últimas horas dentro do carro com esses cachorros terríveis e o ar-condicionado funcionando mal. Vai tirar o seu traseiro do caminho ou vai me obrigar a entrar de novo naquele carro e rodar mais um pouco? Ainda não decidi. Qual é o problema? Estou tentando avaliar as chances de vocês dois terem passado aqui para me liquidarem pelo dinheiro que tenho na bolsa e que poderiam usar para comprar esse tal de Oxycontin. Todo mundo está nessa nos dias de hoje. A gente se prostituindo por essa droga desde a 7ª série. Fiquei sabendo pelo noticiário desta manhã. Sorte sua não estarmos na 7ª série. Pareceu que Bemi ia responder,
Mas então seu olhar deslizou pelo cotovelo de Judy e se fixou em algo no quintal. Ele se virou para ver o que era. Agnus estava acocorado, o corpo contraído como se o torso fosse um acordeão, o brilhante pelo preto do lombo se arqueando em dobras. Agnus fazia cocô na grama. Vou limpar, disse Judy. Me desculpe. Eu não vou me desculpar, disse Georgia. E dá licença, Bemi. Se eu não entrar no banheiro daqui a 1 ou 2 minutos, vai ser a minha vez. Bemi baixou as pálpebras, deixando ver os cílios cobertos por uma boa quantidade de rímel, e saiu do caminho. Vamos entrar então. Até porque não quero que os vizinhos vejam vocês dois parados aqui fora. Vão achar que estou fundando minha própria filial do Hells Angels. (28) Depois de serem formalmente apresentados, Judy ficou sabendo que ela era a Sra. Fordham, e foi assim que passou a tratá-la daí por diante. Não conseguia chamá-la de Bemi. Paradoxalmente, também não conseguia pensar nela como Sra. Fordham. Era Bemi. Não importava como a chamasse. Vamos colocar os cachorros lá atrás, onde eles possam correr, disse Bemi. George e Judy trocaram um olhar. Estavam todos na cozinha. Bom debaixo da mesa e Agnus com a cabeça erguida para cheirar a bancada, onde havia brownies num prato coberto com filme plástico. O espaço era pequeno demais para acomodar os cachorros. O vestíbulo também tinha sido pequeno demais para eles. Quando passaram correndo, esbarraram numa mesa lateral, sacudindo a louça em cima dela. Cambalearam batendo nas paredes com força suficiente para entortar alguns quadros. Quando Judy se virou novamente para Bemi, ela estava de cara feia. Bemi tinha visto a troca de olhares entre Judy e Georgia e sabia que aquilo significava alguma coisa, mas não sabia o quê. Georgia falou primeiro. Bemi, não podemos colocá-los lá fora. Num ambiente estranho. Eles vão se enfiar no seu jardim. Bom empurrou algumas cadeiras quando se contorceu para sair de seu esconderijo debaixo da mesa. Uma das cadeiras caiu fazendo uma barulheira. George avançou na direção da cadela, pegando-a pela coleira. Fico com ela, disse Georgia. Tudo bem se eu der uma passada no chuveiro? Preciso tomar um banho e talvez me deitar um pouco. Ela pode ficar comigo. Não vai criar problemas. Agnus pôs as patas na bancada para ficar com o focinho mais perto dos brownies. Agnus, disse Judy, venha sentar aqui. Bemi tinha frango frio e salada de repolho na geladeira. E também limonada, como fora prometido, numa jarra de vidro suada. Quando Georgia subiu a escada, Bemi fez um prato para Judy, que se sentou para comer. Agnus se jogou nos pés dele. De seu lugar na mesa da cozinha, Judy tinha uma boa visão dos fundos do quintal. Uma corda cheia de musgo pendia do galho de uma nogueira alta e velha. O pneu que um dia estivera preso a ela há muito desaparecera. Do outro lado da cerca dos fundos havia uma viela, irregularmente pavimentada com velhas lajotas. Bemi se serviu de limonada e se recostou na pia da cozinha. O peitoril da janela atrás dela estava cheio de troféus de boliche. Tinha as mangas arregaçadas, mostrando antebraços peludos como os de Judy. Não ouvi a história romântica de como vocês dois se conheceram. Estávamos os dois no Central Park, disse Judy, colhendo margaridas. Começamos a conversar e decidimos fazer um piquenique juntos. Foi isso mesmo? Ou se conheceram em alguma pervertida boate fetichista? Pensando bem, pode ter sido numa pervertida boate fetichista. Você está comendo como se nunca tivesse visto comida antes. Hoje acabamos nem almoçando. Por que a pressa? O que está acontecendo na Flórida que deixa você tão ansioso para chegar lá? Alguns amigos estão dando uma orgia que você não quer perder? Você mesma fez esta salada?
Pode apostar. Está boa. Quer a receita? A cozinha estava silenciosa, exceto pelo barulho do garfo de Judy arranhando o prato e pela batida da cauda do cachorro no chão. Bemi encarava Judy. Mary Beth a chama de Bemi, disse Judy por fim, para preencher o silêncio. Por quê? Abreviatura do meu primeiro nome, disse Bemi. Alabama. MB me chama assim desde que ainda usava fraldas. Um pedaço de galinha fria se alojou no meio da traqueia de Judy. Ele tossiu, bateu no peito e piscou com os olhos lacrimejantes. Seus ouvidos queimavam. Bem, disse ele depois de limpar a garganta. O que eu vou perguntar pode não ter nada a ver. Mas você já foi a um dos meus shows? Quem sabe a uma apresentação conjunta com AC/DC em 1979? É pouco provável. Eu não gostava desse tipo de música mesmo quando eu era nova. Um bando de gorilas pulando no palco, gritando palavrões, berrando até perder a voz. Eu podia ter conhecido você se a banda tivesse feito a abertura de algum show do Bay City Rollers. Por quê? Judy enxugou o suor que escorria da testa. Uma estranha sensação de alívio penetrara em seu corpo. Por nada. É que certa vez conheci uma mulher chamada Alabama. Mas deixa pra lá. Como vocês dois ficaram com essa aparência tão surrada? É um arranhão atrás do outro. Estávamos na Virgínia e caminhamos de nosso motel até uma lanchonete Dennis. No caminho de volta quase fomos atropelados. Tem certeza a respeito do quase? Estávamos passando por baixo de uma ponte ferroviária. Um sujeito bateu com um jipe bem na parede de pedra. Também enfiou a cara no para-brisa. Como ele acabou? Acabou se safando, eu acho. Estava embriagado? Não sei. Acho que não. E quando os tiras chegaram, o que houve? Não ficamos para falar com eles. Vocês não ficaram? Começou ela, então parou e atirou o resto da limonada na pia, limpando a boca com o braço. Os lábios estavam franzidos, como se o último gole da limonada tivesse sido mais amargo do que ela queria. Estão mesmo com pressa. Um pouquinho. Filho, disse ela, qual é exatamente o tamanho da encrenca em que se meteram? George o chamou do alto da escada. Venha se deitar, Judy. Suba. Vamos dormir no meu quarto. Você nos acorda, Bemi, daqui a 1 hora? Ainda temos muito chão pela frente. Não precisam ir hoje à noite. Vocês sabem que podem ficar. Melhor não, disse Judy. Não entendo o sentido disso. Já são quase 5 horas. Vão chegar muito tarde no lugar para onde estão indo. Não faz mal. Somos pessoas da noite. Ele colocou seu prato na pia. Bemi o examinava. Mas vão jantar antes de sair, disse ela. Não, senhora. Não se preocupe com isso. Obrigado. Vou improvisar alguma coisa enquanto tiram um cochilo, disse ela, balançando a cabeça. De que parte do sul você é? Louisiana. Um lugar chamado Moores Corn. Não deve ter ouvido falar. Não há nada lá. Conheço o lugar. Minha irmã se casou com um homem que a levou para Slidell. Moores Corn fica logo depois. Há boas pessoas vivendo por lá. As que eu conheci não eram, disse Judy e subiu, com Agnes saltando os degraus atrás dele. George estava esperando no alto da escada, na fria escuridão do corredor do andar de cima. Com o cabelo enrolado numa toalha, usava uma camiseta desbotada da Universidade de Duke e um short azul folgado. Os braços estavam cruzados sob os seios e em sua mão esquerda havia uma caixa branca chata, achada nos cantos e remendada com fita adesiva marrom. Os olhos dela eram a coisa mais brilhante nas sombras do corredor, centelhas esverdeadas de luz artificial. No rosto lívido, exausto, havia uma espécie de avidez. — O que é isso? Perguntou ele, e Georgia virou a caixa para que ele pudesse ler o que estava escrito do lado.
Ouija, Parker Bros, mesa falante,